Estamos nós aqui com mais um assunto. E olha, esse mês, fevereiro, Batalha na Mente, Emoções sob Controle, é um mês muito importante. Eu falo assim que é o mês da virada da nossa vida. Por quê? Se entendermos isso, que nós estamos trazendo, esses assuntos, isso vir de uma forma assim que você compreenda e se posicione, você começa a aprender como o inimigo ataca. E aí você começa a fechar o quê? As brechas, as lacunas, começa a identificar aquele pensamento intruso, aí você já começa a ter o que? Um confronto, substituir o pensamento do inimigo com a palavra, né? Começa a perceber assim que se eu não controlar, não tiver esse controle nas emoções, né, elas vão dominar as decisões, governar as decisões. Então a gente começa a ficar esperto, a gente começa a identificar aonde foi a nossa queda, onde tem a raiz ali dentro, né, da gente que precisa ser o quê? Removida. Gente, isso é muito importante. O ser humano é algo assim que Deus fez para dar certo, né? Deus não fez para viver em pleno fracasso, mas o Senhor nos fez para Ele. E o que o inimigo tem feito desde o Jardim do Éden é que haja essa separação, que eu não preciso do Senhor, que não é tanto assim, para, isso é bobagem. Então por isso que a gente vê muitas famílias que nem têm o hábito de orar, não tem o hábito de estar com o Senhor, não tem essa cultura e vive o padrão do mundo. E também tem famílias que um dia já conheceram Jesus, tinham o hábito de orar, de estar com Ele, mas devido às frustrações, o que aconteceram, foi muito maior, né, a decisão de sair da presença do Senhor. O que aconteceu foi maior, né, então a pessoa decidiu separar do Senhor. Então, toda vez você pode perceber, o diabo quer o quê? Uma separação, um distanciamento do ser humano com o seu Criador. Né? E Deus, Ele não pede só para que sejamos a criatura dele, né? As suas criaturas. Ele quer nos adotar como filho e filha. Então assim, é uma caminhada com Ele, mas se a gente entender o que está acontecendo, como o inimigo atua, isso for trazido como uma revelação aqui dentro de nós, não tem como mais o inimigo te segurar, tá? Então cada vídeo pega o hábito e fala: Senhor, ora antes. Olha, o Senhor vai falar agora, através desse vídeo, o que eu quero entender, eu quero identificar os pensamentos intrusos, onde ainda tem feridas aqui dentro, me ajuda a batalhar na mente. Então nós estamos numa guerra, gente, numa batalha, 24 horas, não adianta você falar assim, agora eu vou descansar, então a batalha vai parar. Ela não para, ela é constante. E nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, com que arma a gente vai lutar, qual a nossa postura, né? Então, batalha na mente vem assim, a gente não tem como aprofundar muito aqui, mas nós trazemos o que? Assuntos relevantes, pontuais, que já começa a dar o quê? Um start, um começo, tá? Mas esse assunto é muito longo, é profundo, não é complexo, é profundo, mas eu preciso do Senhor para me ajudar a entender, a identificar, porque cada um é de um jeito, tá? Aqui eu compartilho minhas experiências, mas você tem outras experiências para compartilhar também, né? Então vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o inimigo começa pela dúvida. Essa é a maior ferramenta que ele usa contra nós. Tá? Então, desde lá do Éden, ele já lançou uma dúvida na Eva, quando ele perguntou, foi assim que Deus disse? Então, toda queda, ela começa quando o pensamento não é confrontado, a gente já aprendeu isso, né? Então, a primeira arma do inimigo nunca foi o pecado em si, mas foi o quê? A dúvida. Então, a partir do momento que eu acredito naquilo, eu não confronto, eu já estou errando ali, é só consequência, vamos dizer assim, né, do que vai acontecer. Mas eu já tomei uma decisão, né? Então no Éden, gente, a serpente, ela não chegou negando a Deus, né? Ela chegou questionando a Deus. Ela não disse, por exemplo, Eva, Deus mentiu. Não, ela fez aquela pergunta para Eva, foi assim mesmo que Deus disse? Então toda queda começa quando esse pensamento, ele não é confrontado, quando ele não é questionado e simplesmente aceitamos, né? Lá no Éden, veja bem,
Quando a serpente chegou lá, Eva não tinha falta de nada, Deus supria, o frio, a fome, a sede, eles tinham tudo, eles não precisavam fazer nada. Então ela tinha provisão, ela tinha presença, ela tinha identidade, ela tinha um relacionamento direto com o Senhor. E mesmo assim, mesmo tendo tudo aquilo, o inimigo conseguiu plantar uma semente invisível. Então ele lançou dúvidas sobre a verdade, dúvidas sobre a bondade de Deus e dúvidas sobre a intenção de Deus. E Eva foi caindo. Uma coisa foi levando a outra, né? Então a dúvida fez com que a Eva olhasse para aquilo que ela não podia, esquecendo de tudo que Deus já tinha feito ali. Então, desde então, a estratégia do inimigo é a mesma. Por isso que a gente faz essa murmuração, né? A ingratidão é muito sério. O cenário, gente, só mudou o cenário, né? Mas assim, e os personagens, mas a estratégia do inimigo sempre vai ser a mesma. Então hoje o inimigo ainda continua sussurrando nos nossos ouvidos. Por exemplo, será que Deus realmente vai cumprir isso? Já faz tanto tempo que ele falou. Será que vale a pena continuar obedecendo? Será que você ouviu direto de Deus? É verdade mesmo que Deus vai fazer isso? E se você estiver perdendo tempo? E se não for nada disso, você precisa fazer alguma coisa. Então, olha só, ele quer criar esse distanciamento, né? E a dúvida, ela não grita, ela sussurra. A dúvida, gente, nos leva à desistência e também a pegar o quê? Os atalhos. Então, ela cria o quê? 3 caminhos perigosos para a gente trilhar. Primeiro, desistência silenciosa. A pessoa, ela não vai parar de orar de uma hora para outra, tá? Só que ela para de orar como ela orava antes. Aquela profundidade fica mais superficial, raso, né? Ela para de esperar, ela para de tentar. E aí, o que acontece? Ela começa assim a retroceder o momento dela com o Senhor, né? Abrir mão. Qualquer coisa ela substitui o tempo que ela poderia estar dedicando na leitura da palavra, buscando o Senhor, fazendo o jejum. Sempre ela vai colocando como justificativo. Ah, hoje não deu, tem isso, tem aquilo. Então assim, a desistência ela vem aos poucos, silenciosamente, sem fazer barulho, tá? Segundo ponto, atalhos disfarçados de oportunidades. Então, quando a dúvida cresce, a obediência, gente, ela parece o quê? Mais lenta, né? Então, a gente já fica, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, a gente começa a olhar aquilo que o Senhor quer que a gente trilhe e aquilo que é um atalho. No momento que a gente está passando aquele turbilhão de coisas, a gente vai olhar para onde? Para o caminho mais fácil, para o atalho. Então, mas todo atalho, gente, ele cobra um preço depois, a gente não pode esquecer disso, tá? Não é um atalho com caminho florido, não. Pode ser até nos 10 primeiros metros aí, mas depois você vai ver muitos espinhos, tá? Desconfiança do caráter de Deus, esse é outro ponto que ele cria, tá? A maior consequência da dúvida não é errar, é começar a acreditar que Deus não é tão bom assim, que Ele não é tão fiel, que Ele não é tão presente. Isso é o complicado. Tá? Aí que chega no ápice, fala, puxa. Então às vezes a gente só olha a queda, né? Olha, caiu, mas o que aconteceu antes? Você vê como que o inimigo vai preparando o território? Então foi assim no Éden, foi assim com Israel no deserto, foi assim com Pedro, né, andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia, mas depois que ele olhou para a onda, o que aconteceu? Ele afundou. E aqui eu quero trazer uma história, tá? Pra gente começar a ter um entendimento, uma clareza maior, né? Desculpa, gente. Vamos pegar aí um casal cristão, tá? Casado já há algum tempo. No começo, eles viviam tendo uma rotina de oração, né? Tinha diálogo, eles tinham o tempo deles, né? As decisões eram feitas em conjuntos, mas diante do Senhor, sempre apresentavam diante do Senhor o que eles tinham que tomar alguma decisão. Só que com o tempo, já veio o quê? Começou a aparecer o cansaço, as cobranças, as frustrações não resolvidas, e isso foi tomando o espaço que era de Deus. E foi aí que a serpente entra, né? Ela entrou. Então ela não entrou com gritos, mas assim com questionamentos, com perguntas, né? Então ela começa assim, sussurrando para a esposa: será que ele realmente te ama como lá no começo?
Se ele te amasse, não te trataria assim. Talvez você esteja presa a algo que Deus não quer mais. Olha quanta dúvida. E olha, tem gente que cai nisso, tá? Eu falo isso com muita tristeza, mas tem gente que cai nessa. E aí pro marido, a serpente começa a sussurrar algo diferente. Será que você escolheu a pessoa certa? Outras pessoas parecem mais leves, mais compreensivas. Será que Deus espera mesmo que você viva assim? Eu acho que Deus tem algo melhor para você, uma pessoa melhor. E o marido cai também, gente. Então não brinquem com fogo. A partir do momento que começou a identificar uns pensamentos nesse formato aí, ó, cai fora. Confronte, tá? Então nenhum dos dois aí desse casal percebeu que não era apenas um pensamento isolado, entendeu? Mas era a mesma estratégia da serpente lá no Éden. Foi assim mesmo que Deus disse, colocando dúvida. Então a dúvida ela começa o quê? A crescer dentro desse casal. Eles pararam de orar juntos, já não vê mais que vai funcionar, né? As conversas profundas viraram discussões, o silêncio virou um abrigo para pensamentos não confrontados. Então, o inimigo não disse assim, traia diretamente, mas ele disse, você merece alguém melhor. Ele também não disse, desista, mas ele disse, talvez isso não seja vontade de Deus. Gente, se isso é verdade, se ele toma uma certa proporção de que eu acredito que isso é verdadeiro, eu não vou mais querer ficar com meu marido e vou achar que Deus está fazendo com que eu cause essa separação e pegue uma outra pessoa. O diabo, ele sabe muito bem inverter as coisas. Entenda isso. Ele sabe muito bem contar uma mentira, né? Mas ela se transforma em verdade. Ele sabe fazer isso. Porque ele é o pai da mentira. Tá? Então, quando esse casal perceber, eles já estão mais o quê? Convencidos pela dúvida do que pela aliança que eles fizeram lá atrás, um dia, né? Dizendo que sim, um para o outro. Então a dúvida fez com que o pecado sozinho não conseguiria. Então, por exemplo, a dúvida ela gerou um distanciamento emocional, enfraqueceu a aliança entre eles, trocou também o compromisso pela comparação, fez cada um acreditar mais na própria dor do que na promessa que fizeram diante de Deus. Tá vendo? Agora eu pergunto para você, em algum momento foi Deus que falou tudo isso? Não. Tá? O casamento, ele não acabou de uma vez, só que ele foi se quebrando com pensamentos não tratados. E depois a separação, gente, a dor era dupla. Então não era só a perda do relacionamento, era a consciência de que decisões foram tomadas no auge da dúvida, não na direção de Deus. Ao invés de eles colocarem isso, como eles faziam no começo, né? A orar juntos, a entregar, e Senhor, tá vindo isso, olha. Tá vindo o Senhor? É mesmo? Claro que não é. O Senhor já ia destruir ali aquele argumento. Quando ele levasse, esse casal levasse todo o pensamento e obediência o quê? A Cristo, né? Então, qual é a grande lição aqui, gente? Assim como no Éden, o inimigo ele não atacou o amor de Deus diretamente, mas ele atacou na confiança, né? Quando a confiança cai, a aliança acaba enfraquecendo. E quando a aliança enfraquece, qualquer atalho parece o que? Justificável. Então, nem toda dúvida que você sente é sinal de que algo acabou. Essa dúvida precisa ser levada ao Senhor, tá? Às vezes é sinal de que algo precisa ser o quê? Confrontado. Então, começa, ó, a perceber, apareceu dúvidas aí, confronte, substitua com a palavra do Senhor. Antes de ouvir a serpente, gente, volte a ouvir Deus. Para de ficar ouvindo as mentiras do inimigo na tua mente. Tá? Antes de decidir no cansaço, lembre-se da promessa, uma promessa na tua vida. Isso não é jargão, isso não é clichê, é verdade, é uma promessa na nossa vida. Fomos criados com um único propósito e o diabo ele vai e tentar interromper isso, abortar isso. Tá? E antes de desistir, comece a perguntar: essa voz está me levando para mais perto da verdade ou me distanciando de Deus? Tá? A serpente ainda pergunta:
Ela continua ainda perguntando para mim e para você. Foi assim mesmo que Deus disse, Cidiane? Mas Deus continua respondendo: permaneçam. Tá? Como vencer a dúvida? Eu vou trazer aqui 4 pontos. O primeiro, confronte o pensamento imediatamente. Nem todo pensamento é seu. Pergunte, isso vem de Deus ou contradiz o caráter dele? Segundo, volte à palavra, não às circunstâncias. Tá? Não fica remoendo com as circunstâncias, volte à palavra. A dúvida cresce quando olhamos mais para o vento do que para a promessa. Tá? 3. Lembre-se do que Deus já fez. O inimigo age no esquecimento, Deus age na memória. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. 4. Permaneça mesmo sem sentir. Fé não é ausência de dúvida, tá? É escolher obedecer apesar dela. E para terminar, gente, talvez hoje o inimigo ele não esteja tentando fazer você pecar, tá? Talvez ele esteja tentando te fazer duvidar, colocar aquele ponto de interrogação. Por exemplo, duvidar da promessa, duvidar do processo, duvidar de si, duvidar até de Deus. Mas eu quero que você se lembre, Deus nunca perde o controle da história. Ele não perdeu lá no Éden e também não perde agora. Tá? A dúvida pode até bater na porta, mas só vence se você deixar morar lá, abrir a porta e falar, pode, sente-se aqui. Aí faz o estrago, tá? E aqui eu quero deixar uma pergunta, algo pra gente pensar, tá? Qual pensamento você precisa confrontar hoje antes que ele se transforme na sua queda? Tá? Comente aqui, traz isso se você quiser, tá? Olha o assunto de hoje. Olha o que nós aprendemos, tá? Que a dúvida é a arma principal do inimigo contra nós. Tá? A pessoa se caiu, essa pessoa, independente do pecado, vamos ficar citando um pecado que não, tá? Mas foi porque a dúvida permaneceu ali dentro e criou o quê? Uma crença, criou raiz e levou a pessoa a tomar certas decisões. Tá bom? Então, aqui a gente falou, tem gente que falar algo maduro aqui também, né? Uma conversa mais madura também. Que toda decisão errada não tem como, tem consequência. Até as decisões boas, a gente vai colher coisas boas ou coisas ruins. É a lei da semeadura. Então prestem atenção, vigiem, cuidado com o que você está acreditando aí, tá bom? E é isso, gente. Foi um assunto muito importante. Então, olha, compartilhe, não fique só para você não, tá bom? Até mais!